Bom dia, doutora, como é que você está? Hoje nós vamos conversar de um assunto muito importante. Muitas notícias estão saindo e mostrando que o INSS está em um caminho financeiro muito complicado, está em dificuldades financeiras e sim, isso pode afetar os aposentados e pensionistas. Nós vamos debater aqui como isso pode afetar, quais são os caminhos que o INSS pode tomar e por que ele chegou nessa situação tão difícil. Como você está, doutora? Bom dia. Olá, bom dia, doutor. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, nesse vídeo, que sempre nos acompanha. Mais uma vez, a gente está aqui com uma informação muito importante. Uma informação não só importante, como preocupante, né? Então, a gente vai trazer aqui essa questão desse alerta vermelho do INSS, essa solicitação que foi feita, que pode, sim, prejudicar algumas pessoas. A gente torce que não, mas vamos destrinchar um pouquinho mais esse assunto, né? Sim, a situação do que o INSS está não é fácil. Talvez as pessoas que estejam de fora que eu digo, que não está dentro ali da organização do INSS, nem consiga mensurar isso. Acredito que muita coisa nem saiu na mídia ainda. Acho que muita das dificuldades ainda estão ali nos funcionários públicos lá de dentro, que tem uma ciência maior, mas pelo que tem saído, o INSS está sim em dificuldades muito grandes, né? E isso pode afetar os aposentados, os pensionistas. Então, gente, vamos lá. O INSS ele solicitou um pedido de mais 3,2 bilhões no orçamento, né? O INSS, como todo mundo sabe, é um órgão responsável por pagamentos dos benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensões, auxílios aos trabalhadores que tanto contribuíram ali para esse sistema, né? O orçamento do INSS, gente, é limitado pelo teto ali de gastos, né? Uma regra impede que as despesas cresçam acima da inflação. O INSS ele soltou um ofício explicando o pedido desse aumento, né? Segundo ele, o aumento das despesas da Previdência se deve a dois fatores. O enfrentamento à fila de segurados, né? Que impulsionou o aumento do número de concessões. Então, quer dizer, ele está passando um pouco isso para os aposentados. Eles estão resolvendo um problema que eles criaram e agora eles estão culpando essa tentativa de resolver o problema nesse pedido de aumento no orçamento, né? E a outra justificativa ali do INSS é a previsão de gasto com a compensação previdenciária, que é devida quando um antigo segurado do INSS se aposenta pelo regime próprio de algum estado ou município, né? O alerta do INSS significa que o órgão precisa de mais recursos para honrar pagamentos dos benefícios, senão pode haver atrasos, né? Ele explicou que, caso contrário, pode sim haver atrasos e suspensões nos repasses para aposentados e pensionistas. Olha o absurdo. E, além disso, o aumento das despesas ali da Previdência pode gerar uma pressão sobre o teto dos gastos e pode dificultar o desbloqueio de recursos para outras áreas do governo, como saúde, educação. Então, é uma coisa muito grave que não fica só aqui no INSS, isso aí pode se refletir não só para aposentados, porque pode ser que o governo pegue dinheiro daqui e jogue para cá, inclusive por conta dessas dificuldades, o governo deu uma paralisada na criação ali de ministérios. Então a situação está complicada, né, doutora? A situação está bem complicada, né? Porque é muito complicado essa solicitação do INSS, tendo em vista que a gente sabe que o INSS hoje em dia ela tem diversas fontes de arrecadação, né? Ela tem não só as contribuições diretas de empregados, empregadores, né? De facultativos, enfim, diversos tipos de contribuintes, mas também tributos e arrecadações de estados, municípios, Distrito Federal, enfim. Tem diversos tipos de arrecadação, entre outras possibilidades, dinheiros esquecidos em poupanças e tudo mais. Então, a gente constatar essa situação, a gente se deparar com essa situação do INSS,
assusta, né? É uma coisa muito preocupante, porque a gente sabe que o INSS mantém a vida de muitas pessoas. Pessoas essas que contribuíram toda uma vida para ter o direito à sua aposentadoria, pessoas que já recebem aposentadoria tanto há pouco tempo quanto há muito tempo, pessoas que estão para receber aposentadoria, que contam com esse direito, né, que preencheram ali os requisitos, que contam com esse direito e esse dinheiro, né? Então é uma vergonha a gente ter essa possibilidade de ver os beneficiários prejudicados. É uma situação realmente muito delicada, que a gente espera esclarecimentos e também que se reverta de uma forma breve, sem prejudicar ninguém. É muito sério, né? Eu acho até covarde a justificativa de que está se concedendo mais benefícios e a tentativa de diminuir a fila está causando esse problema financeiro, né? Porque a fila, quem causou essa fila tão grande foi o próprio INSS, então não foram os aposentados. E são as justificativas são bizarras, né? Lembrando que já existia ali um orçamento para o INSS, só que o INSS ele quer um acréscimo de 1,64 bilhão nesse orçamento. Tá? A previsão de gastos com a compensação previdenciária estados e municípios, segundo o INSS, cresceu em 1,59 bilhão. Né? Como se trata ali de uma despesa obrigatória, como já falei, o governo pode e deve fazer bloqueios em outros setores para acomodar esse aumento. Esse aumento de despesa com os benefícios já havia sido falado pelo INSS, que é absurdo, né? Foi comunicado ali pela equipe econômica e que já tinha acendido um sinal amarelo ali nos bastidores do governo. O INSS, inclusive, ele alertou que as despesas podem continuar a crescer nos próximos meses, especialmente se o crescimento vegetativo das despesas se mantiver acima das projeções. Inclusive, eles citaram também esse programa ali de enfrentamento às filas, que esse programa é uma promessa do Lula e que está sendo implementado e que essa é uma das razões ali das despesas. É um absurdo. Inclusive, quando o governo fala que isso pode continuar a crescer, quer dizer, é um atestado de incompetência de quem está gerindo ali o órgão, né? Porque você está com um problema e você diz, olha, o problema vai continuar, o problema já está seríssimo. Então, é muito sério e culpar os aposentados e pensionistas é algo bizarro, é algo até covarde, como eu já falei. Eu apoio, sim, que tenham medidas para pegar criminosos, né, benefícios fraudulentos, que tem muita gente que não deveria estar recebendo e está, e nós não podemos normalizar isso. O errado é o errado, até porque isso sobrecarrega o sistema previdenciário. Então, quem não tem direito não tem que receber nada, quem tem capacidade de trabalho deve trabalhar, mas a maioria das pessoas são pessoas honestas que realmente precisam de um auxílio, precisam de uma aposentadoria, e essas pessoas que muitas das vezes estão com uma idade avançada não podem ser prejudicadas ali com incompetência, né? Uma incompetência muito grande. Eu estou aqui passando para vocês a notícia, uma notícia que saiu em vários sites, saiu no G1, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é na Folha. Então é uma notícia muito triste e que todos nós como cidadãos temos que cobrar providências, sim, tá? O próprio governo Lula, quando entrou, ele falou que o INSS era um órgão saudável, ou seja, que conseguiria se manter saudável. E vários especialistas já falaram que sim, é um órgão saudável. Nós não podemos normalizar uma notícia como essa, não é mesmo, doutora? Qual a sua opinião em relação a isso? É muito fácil culpar o lado mais fraco dessa história. É muito fácil culpar os beneficiários. É muito fácil.
né? Sendo que quem faz a gerência do INSS não são os beneficiários cumpriram com a parte deles de fazerem suas contribuições suadas ao longo de toda uma vida. Então, essas são as pessoas que, além de não serem culpadas, são as pessoas que não podem ser prejudicadas. Essas são as pessoas que precisam ser protegidas e são protegidas. São protegidas por leis, regulamentos, Constituição Federal, né? Até o que o doutor falou agora, é engraçado porque desde o início foi falado, sim, não só falado, mas comprovado que o INSS é sim um órgão saudável. É um órgão saudável, como eu falei anteriormente, com diversos tipos de fontes de arrecadação, que a gente chama de fontes diretas, fontes indiretas, enfim, diversas fontes de arrecadação que têm a manutenção da possibilidade da concessão desses benefícios. Não se pode culpar a fila, que foi algo que eles mesmos ocasionaram com falta de funcionários, falta de servidores, falta de perícia médica, falta de médicos para poder realização dessas perícias médicas. Ou seja, há muitos anos já tampando o buraco por erro deles. Tá? Então, a fila é a culpa deles, como o doutor explicou aqui. Agora, eles se enrolam com a fila, cada hora a gente tem uma notícia diferente, eles diminuem o tamanho da fila por conta de possibilidades ali de contabilidade dessa fila, depois volta para o número oficial. A gente tem diversas inconsistências aí e agora a gente recebe essa notícia de que falta dinheiro, sendo que já foi amplamente comprovado que não falta dinheiro. Então, realmente, a gente não entende a justificativa dessa necessidade, desse acréscimo de um valor exorbitante, né? A gente sabe que o INSS tem diversas fontes de arrecadação. A gente precisa também se lembrar de que a reforma da Previdência lá de 2019 foi uma reforma da Previdência que o principal fundamento dela, a principal justificativa foi viabilizar a longo prazo a saúde financeira do INSS para que ele continuasse a cumprir com os pagamentos dos benefícios, com a concessão desses benefícios. E de 2019 para cá, lá em 2019, já tinham sido feitos vários estudos em que a saúde do INSS, a saúde financeira da Previdência Social, era saudável, né? E ainda assim foi feita uma reforma da Previdência. Cadê o resultado dessa reforma? Reforma da Previdência é essa que sofremos diversos apertos dos benefícios, né? A gente teve aí regras de transição em que as pessoas tiveram a necessidade de contribuir mais para o INSS, né? Um aumento aí da idade mínima para aposentadoria, enfim, diversas atitudes foram tomadas para aumentar a saúde financeira do INSS. Cadê o resultado disso? Né? É necessário que tenha uma justificativa plausível, porque eu sei que os beneficiários, essas pessoas que ajudam para a saúde financeira do INSS através da contribuição direta, eu sei que elas não podem ser prejudicadas. Eu sei que elas sequer podem ser ameaçadas com um tipo de notícia dessa. Né? Então, realmente fica aí a nossa indagação, fica aí a nossa dúvida. Qual a justificativa dessa necessidade aí de 3,2 bilhões de reais, que, como o doutor falou, vai ser retirado de outras áreas que são muito delicadas, como a saúde, como a segurança pública, enfim. É uma situação muito complicada e a gente realmente fica assustado. É uma situação muito complicada. Alguns técnicos ali do governo, eles apontam que é uma prática recorrente de subestimar as despesas da Previdência Social. O nome disso, para mim, é incompetência, né? Eu acho que existem profissionais que fazem... profissionais e programas hoje, e hoje em dia a tecnologia avançou muito, então você calcular despesas não é tão difícil, profissionais com gabarito muito alto, tá? E essa notícia é tão complicada que o INSS, inclusive, ele pediu a liberação com urgência de outro 1,3 bilhão até 30 de setembro de 2023, para vocês entenderem o como tudo isso é grave, tá? Existem estimativas internas que mostram o gasto com a Comprev, que é a compensação previdenciária, ela pode passar de 6 para 15 bilhões em 2024.
Então, se o INSS continuar por esse caminho, muitas pessoas podem ser prejudicadas e pessoas que, novamente eu falo, precisam muito, tá? Precisam muito. Então, medidas devem ser tomadas já, porque se deixar mais tempo esse problema financeiro se alastrar, não só financeiro, tá? É um problema de organização. Nós já falamos aqui de problemas seríssimos de fila, tá? Inclusive, esse problema de fila eles estão usando como justificativa para tentar resolver a fila que não está sendo resolvida, tá? Está havendo manipulação ali nos dados, nos números, mas quem trabalha com direito previdenciário vê que tem muita gente que ainda está nessa fila, o atendimento do INSS é muito ruim, que reflete, sim, o INSS perde muitos processos na justiça justamente por uma falta de organização, de não conceder benefícios onde deveria conceder ali de forma administrativa, tá? Muita desorganização, são muitos erros. O INSS deve tomar um rumo diferente, gente. Nós precisamos cobrar tudo isso do governo, porque nós estamos aí a revisão para a vida toda que está para sair agora. Então, o INSS já nessa dificuldade financeira, sem estar pagando a revisão para a vida toda, que é uma coisa que vai acontecer, você imagina quando ter que revisar vários benefícios, e tem que revisar mesmo, as pessoas têm direito disso, mas só que o INSS tem que ser saudável, tá? O INSS, que eu digo, é quem gere ali o INSS, deve tomar medidas para que... Não é difícil, gente, não é difícil. O INSS, como o próprio governo, como o próprio Lula falou, é um órgão super saudável. Então, eles devem provar que é um órgão saudável. Como? Pagando, não estando em dificuldades como está, né? Mas o INSS, infelizmente, é um reflexo de vários setores políticos do nosso país, né? Não é só o INSS que só vive em déficit. Eu acredito que a maioria aí das instituições, infelizmente, passam por problemas como esse, talvez problemas até pensados, mas, enfim, fica aqui a torcida. Acredito que dessa vez, mais do que uma torcida, nós devemos cobrar explicações, justificativas e, mais do que isso até, nós devemos cobrar soluções. Existem muitas pessoas que recebem muito bem ali para dar soluções para esses problemas. Não é isso, doutora? Exatamente. Acho que é necessário uma investigação, uma auditoria, sabe, uma solução efetiva dos problemas, né? Porque a gente vê uma bola de neve, a gente vê uma fila que só aumenta, a gente vê promessas e mais promessas não cumpridas, né? Uma hora fala que é um órgão saudável, outra hora entra com um pedido de emergência de 3,2 bilhões. Enfim, são muitas informações contraditórias em um órgão que a gente precisa de solução, né? Em um órgão que a gente conta com a vida das pessoas, né? Então, é uma situação muito delicada que precisa de providências. Precisa que as pessoas estejam cada vez mais atentas às notícias, estejam, sim, informados e busquem cobrar do governo, estar atento, cobrar, porque a gente não pode ver uma notícia dessa e não se questionar com tudo que a gente conversou aqui. A gente não pode ver uma notícia dessa e não se preocupar e deixar impune. Então, sim, tem que ser feita uma auditoria, tem que ser feita uma investigação, tem que entender o que está acontecendo, né? Qual a entrada desse dinheiro, como o doutor mesmo falou. Hoje em dia, o que mais tem são tecnologias que facilitam a organização administrativa de empresas, de órgãos federais, de órgãos estaduais. Estamos em pleno 2023. Existem desculpas que a gente vê o governo dar, os ministérios dando, que não podem mais ser dadas, né? Então, realmente, vamos cobrar, vamos ficar atentos, acompanhar as notícias, cobrar resultados, investigações, para que isso não se torne um prejuízo para os beneficiários e para que isso não se torne uma prática comum, porque se não sabe-se lá Deus o que irá acontecer daqui para frente, né? Colocando em risco um dos principais pilares do nosso país, que é a assistência social.
né? Então, vamos acompanhar de forma atenta e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso. Nós precisamos, sim, entender o que está acontecendo, uma posição oficial ali do governo em relação a tudo isso que está saindo. Mas, enfim, fica aqui nossa torcida para que tudo melhore e que o INSS consiga trilhar um caminho mais saudável, né? Então, a gente fica por aqui. Amanhã nós devemos conversar um pouco mais da revisão para a vida toda. Muita gente está ansiando por essa... que a gente fale um pouco mais da revisão para a vida toda, né? Muita gente está ansioso por essa situação toda. Então, por hoje é só. É um prazer aqui conversar com vocês. Quem puder, coloca aqui nos comentários de onde você é. Você é aposentado, você quer se aposentar, a gente quer te conhecer melhor. Nós procuramos responder todos os comentários, nós gostamos dessa comunicação com você. A voz de vocês aqui para a gente é muito importante. Então é isso, um grande abraço, um ótimo final de semana para todos vocês. Bebam bastante água, porque pelo menos aqui no Rio está muito calor, né, doutora? Um beijo para você. Muito calor, eu acredito que a maioria dos estados estejam enfrentando esse calor descomunal, né? Ninguém está entendendo esse calor que está acontecendo, principalmente em pleno inverno. Amanhã o inverno acaba, amanhã a gente tem o início aí da primavera, mas foi um final de inverno complicado, né, para a maioria dos estados, é muito calor. Mas, gente, é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu peço, como o doutor falou, que vocês deixem aqui embaixo nos comentários de onde vocês falam, qual o nome de vocês, a idade de vocês, se vocês já recebem algum benefício do INSS, e fala pra gente o que você achou dessa informação. É um absurdo, né? Fala pra mim o que você achou dessa informação aqui abaixo nos comentários, porque a gente gosta dessa interação, mesmo aqui, né, antes de uma tela, a gente gosta de se sentir próximo a vocês, por isso que a gente faz questão de responder a maioria dos comentários que a gente consegue, porque a opinião de vocês é muito importante para o nosso canal e principalmente para o nosso Brasil, né? Então não deixe de expressar a sua opinião aqui embaixo, falar pra gente de onde você é. Não se esqueça de curtir esse vídeo, gente. A curtida é muito, muito importante. O YouTube entende que isso daqui é uma informação importante e ele também ajuda a divulgar esse vídeo para várias pessoas, porque esse é o tipo de informação que as pessoas precisam saber, tá? Verifica se você já é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, aqui embaixo, aperta no botão de se inscrever. É um botão igualzinho esse que tem aqui na tela e ativa o sininho das notificações, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, doutor. Até o próximo vídeo.